E meus queridos investidores, a missão desse vídeo hoje foi encontrar dentre todos os fundos imobiliários que a gente tem de base 10, ou seja, aqueles que custam R$10, que eu investiria. E vocês sabem que, por assistir todos os vídeos, que eu sou bastante criterioso e eu sou muito conservador quando se trata em fundos imobiliários. Então, o que é a minha ideia? Não foi justamente pegar qualquer fundo que pague um alto dividendo e que custe abaixo de R$10 e jogar aqui para você engolir aí qualquer tipo de informação. Eu realmente fiz uma procura bastante interessante e dentro dessa procura eu também precisei fazer uma diversificação entre os fundos que você vai ver. Então, a ideia de ter construído esse vídeo, de ter programado ele para vocês é, primeiro, eu já recebi várias demandas para eu fazer análise de fundos imobiliários que custam R$10, porque isso ajuda a você que está começando a investir, começando ali a colocar o seu dinheiro para testar esse segmento dos fundos imobiliários e também para quando a gente recebe alguns dividendos, que não dá para a gente comprar outros fundos que são base 100, a gente vai lá e reaporta nesses fundos mais baratos, porque o importante é a gente estar sempre aportando. E falando no fundos imobiliários, a gente tem que falar do IFIX, né? Não se preocupe tanto com essa questão da queda dos fundos imobiliários nesse momento. Claro que é um negócio para se estudar, porque vai depender muito do seu ativo. Então tem bons fundos imobiliários que estão em queda, sim, todos os fundos praticamente estão em quedas. Mas veja, se eu trago para a gente aqui o IFIX, que é a medição da média do mercado, né? Os fundos mais negociados ali, a gente percebe que nos últimos 12 meses está meio que igual praticamente. Então se no ano passado você estava feliz com seus fundos imobiliários, por que você vai se desesperar agora? É claro que isso depende da construção da sua carteira. E o que eu quero trazer aqui te mostrando nesse gráfico é o seguinte, é que fundos imobiliários, eles são mais voláteis. Aqui eu estou trazendo um intervalo curtíssimo de um ano, mas se a gente joga 5, 6, 7, 8 anos, que eu acho que difícil muita gente aturar isso, a gente tem uma rentabilidade bastante positiva e trazendo esses fundos para a gente estudar aqui, que são fundos bons e sólidos, isso visa almejar uma segurança mais interessante quando nós falamos de fundos imobiliários, né? Então, olha só, dentro dessa lista que eu estou te mostrando agora na tela, que eu separei tem vários, né? Aqui eu só coloquei uma pequena parte da tela dos fundos que custam abaixo de R$10, eu separei esses três que você já está vendo aí, o KNSC, o GARI e o AJFI. Justificativas importantes. Primeiro, dê uma olhada, vê que no dividend yield não é o ponto mais importante. Primeiro ponto importante aqui que eu gosto de analisar é patrimônio líquido, gestora e característica individual de cada fundo, que nós vamos ver um por um aqui, de maneira simples, rapidamente, para você entender e começar a aplicar esses investimentos na sua carteira. Claro que não é para levar em consideração isso como sugestão de investimento. Aqui, a ideia é te ensinar a tese de como filtrar fundos e como você vai fazer a análise de um por um, dependendo do segmento que ele é. Aqui nós temos fundo de papel, um fundo de logística e varejo e um fundo de shoppings. Mais diversificado que isso, fica difícil de base 10. Então, essa foi a característica principal. Além de ser um fundo barato com dividend yield ok, trouxe essa diversificação para a gente. Primeiro a gente fala do KNSC11, que é da Quineia, que é uma empresa do Itaú. Então, se você quer uma gestora bastante resiliente, sólida e séria, a Quineia eu acho bem interessante de você estudar. Veja, quando você compra, então, comprou a cota lá na corretora do KNSC11, você tem que saber o que você está investindo, né? Então, o que você está investindo, na verdade? Você está investindo num fundo de papel, que é um fundo de recebíveis, né, dos CRIs, que é bem a grosso modo, para você que está começando a investir, é como se o fundo emprestasse um dinheiro para quem? Para os escritórios, para a parte residencial, para a parte dos logísticos, para os shoppings e para outros diversos segmentos. Então, são papéis de dívidas atrelado à renda fixa que o devedor vai pagando esse empréstimo e o fundo vai recebendo mês ao mês. Pontos importantes de você olhar aqui no KNSC. Vantagens: metade CDI e metade IPCA. No cenário onde a gente está projetivo para a alta da Selic, o CDI vai acompanhar a Selic, tende, não é certeza, aos dividendos aumentarem, porque o fundo vai receber mais, porque afinal de contas o devedor paga CDI mais 4
então o CDI aumenta, então essa taxa vai aumentar, o fundo recebe mais. Do mesmo ponto, o IPCA, em cenários onde a gente tem um aumento da inflação, que provavelmente vai acontecer, e já está acontecendo, a gente tem também essa mais alta rentabilidade. Por isso que fundos de papéis atrelados a esse tipo de renda fixa, os dividendos são ondulatórios, não tem para onde correr. E aqui eu trouxe para a gente parte da carteira deste fundo, eu trouxe os 15 maiores ativos, de um total de 70 ativos que o fundo tem, 1,2 bilhão de reais é o patrimônio investidos nesses CRIs. Veja, pontos importantes, a gente tem aqui devedor do ativo imobiliário diversificado, a gente não tem os mesmos devedores com vários CRIs, isso ajuda a diminuir o risco de inadimplência, caso ocorra, pouca parte do patrimônio está comprometido. Outra coisa, a gente tem o percentual da carteira referente ao patrimônio líquido. Então, o primeiro devedor, que seria o maior valor, tem só 5% do patrimônio líquido. Caso aconteça alguma coisa ruim com esse devedor, só 5% do patrimônio do fundo que será ali afetado. Por isso que eu, particularmente, gosto de fundos imobiliários que têm um patrimônio líquido muito grande. Isso dá uma manobra gestorial muito interessante. Outra coisa, olhar o indexador, IPCA+, então veja as taxas. É um fundo um pouco mais arriscado, ele é mais agressivo, ele é um pouquinho mais audacioso do que o KNCR, que também é um fundo de papel, só que ele é de base 100. Então esse fundo, ele é, teoricamente, um de alta performance, tá? Então ele vai ter volatilidade, nos dividendos. Então veja que você precisa estar ciente dessas informações. Então a gente precisa ver se esse fundo rentabilizou positivamente. Se a gente olha desde a construção dele, de 2020 até a presente data, ou seja, 4 anos completos, nós temos que um retorno de 12,7% ao ano, retorno total, valorização da cota ou desvalorização, mais acréscimo dos dividendos. Isso dá um total de 50%, onde ele venceu o CDI imbatível, o CDI que rendeu 44%, o IMAB e o IFIX. Então veja, se você fica lá preocupado se o IFIX está caindo, está derretendo, olha, o fundo performando positivamente. Não faz o menor sentido você casar essas duas informações de forma negativa. Não é automaticamente o IFIX cai que o seu fundo vai te dar uma rentabilidade negativa. Aqui mostra-se o contrário, né? Outro ponto importante que nós temos que olhar no KNSC, 1,2 bi de patrimônio líquido, conforme eu já te falei, tem uma quantidade relevante de número de cotistas, uma liquidez média diária muito grande, então o fundo tende a ser volátil sim, mas em menor quantidade, e o indexador dele, que é o quê? É onde ele almeja atingir IPCA mais 9, então veja, alta performance, quanto maior o risco, tende a ter um maior retorno. Então se eu tenho um retorno muito alto, é um fundo que pode ser que tenha algum risco ali, tá? Mas a gente já vai ver isso mais para frente se está interferindo em alguma coisa. CDI mais 3,5. Então é o seguinte, dessa carteira dele, desses CRIs todos que você precisa saber, ele tem 5% em caixa, caso aconteça alguma coisa ali, 57% do patrimônio em IPCA e 43% em CDI, quase meio a meio, né? Importante aqui que o gestor diz, ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo, ou seja, não existe inadimplência. 70 ativos super saudáveis, ponto positivo para o nosso fundo. Então veja que os dividendos voláteis, né? É normal você esperar isso da sua carteira em um fundo de papel, ok? Hoje, custando R$ 8,80, ele está negociando quase no seu valor justo, então 2% de desconto. Por que não está tão desvalorizado? Porque é um fundo sólido, é um fundo bom, tem uma boa gestora, ele é um fundo que tem muitos ativos, ele tem esse split de carteira, né, CDI e IPCA. Então o investidor grande, ele prefere colocar o dinheiro aqui do que colocar num fundo ali pequenininho que está pagando 16, 17% de yield, mas é uma loucura dentro do fundo, dentro da carteira, toda bagunçada, né? Ele vem pagando nos últimos meses, na média, de 9 centavos, te dando ali um yield de quase 12%, né? 11,39%, vamos ser mais criterioso aqui, tá? Então é isso que a gente tem do KNSC, é um fundo de papel que ele é indexado a IPCA e CDI, beleza? É isso que você tem que entender. Bons ativos, diversificado, bom patrimônio, boa gestora. E não é sugestão de investimento, é só para você pegar todas as informações, avalia com o seu fundo imobiliário que tem e ver qual que tá pau a pau, tá? Agora a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai sair dos fundos de papéis, fundos teóricos, vai passar para fundos de imóveis reais, fundos de tijolos. Primeiro, a gente vai falar do Gari 11, que ele é um fundo de logística, era só logística, mas agora logística e varejo, tá? A diversificação da carteira. Esse fundo cresceu muito, muito interessante. E eu trouxe ele por esse motivo. Então veja, vamos lá analisar esses dados aqui. Segundo o relatório de gestão, este fundo foi criado para
ser a solução única para o investidor de fundos imobiliários de tijolos que procuram previsibilidade e estabilidade nos dividendos. Está escrito no relatório de gestão, ok? Ao todo ele tem 25 imóveis hoje, tá? Locados para 6 inquilinos diferentes de primeira linha. Então a gente tem um fundo imobiliário que ele tem vários ativos diferentes e ele tem 2 tipos, logística e varejo. Olha só que interessante, 100% do aluguel é atípico. O que é essa atipicidade na locação? É o seguinte, pessoal, quando eu faço um contrato atípico, eu falo assim, olha, eu vou te alugar essa sala por 10 anos, ok? Se você sair no ano 4, você vai ter que me pagar o resto dos 6 anos, mais alguma multa. Então isso incentiva a quem locou não sair, permanecer no contrato. E geralmente são contratos longos, de empresas sólidas, de empresas grandes. Então, tente ver no seu fundo imobiliário se ele possui essas características, tá? Outra coisa que a gente tem que ver aqui, diversificação regional. Nós temos a presença desse fundo, ou seja, dos imóveis desse fundo, em várias regiões do nosso país. Hoje ele está meio a meio, metade logística e metade renda urbana no seu tamanho total, né? Diversificação ali dos estados, diversificação também quase que igualitária entre os inquilinos, né? E, mais uma vez, 100% atípico, isso aqui é muito interessante. Então, essa é a carteira dele. Se você quiser pausar o vídeo para ver um por um, tá? Fica aí a seu critério. E passando rapidinho aqui pelos principais inquilinos, a gente tem a BRF, a Air Liquid, a BAT, o Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar e a Almanar Alimentos, tá? Então a gente tem ali essa carteira que está com um rating de crédito muito grande, né? O rating AA para cima, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os inquilinos são classificados de acordo com seus créditos no geral. Então, isso quer dizer que são bons inquilinos que tendem a ter um fundo com 0 inadimplência, por exemplo, né? Se a gente olha a tabela de rentabilidade, nós podemos perceber que ele ganhou desde quando ele era o GALG 11, tá? Lá em 2021, ele vem batendo a NTNB e batendo o yield de mercado médio de fundo de tijolo, tá? Então, isso é uma rentabilidade muito positiva, por isso que eu o trouxe para nós podermos estudar. Não vou jogar você no buraco, tá? Olha só, previsibilidade de dividendos, conforme ele disse, ele tem aqui um guidance, né? O que é um guia? Mais ou menos uma previsão para você saber futuramente que ele vai manter-se até dezembro entre 8 centavos, 8, talvez 9 centavos. Ele vai ficar variando nisso daí. Então, ter dividendos estáveis é interessante, né? Então, veja, é um fundo que antes ele era o GALG 11, depois ele captou muito dinheiro do mercado, se tornou o GARI 11, porque antes era GALG, LG de logística no final, depois GARI, agora ele é um fundo de logística e renda urbana, beleza? Olha só, a ideia dele é ter no futuro 12 ativos com os mesmos 6 inquilinos, né? Com os contratos ainda atípicos, com uma carteira bastante grande, com uma liquidez interessante. Então, um fundo para você colocar aí nos seus estudos e ver se faz parte da sua tese. O que nós temos hoje? Quando ele custa R$ 8,91, ele te paga um yield de 11,67%. Isso para um fundo de tijolo é um yield bastante atrativo. Está com 3% de desconto porque o preço sobre o valor patrimonial está 0,97, tá? Olha só como ele vem com os dividendos estáveis, pagando 96 centavos anuais desde 2021, tá? E esse ano tende a manter esse guidance aí conforme o gestor disse. Então, previsibilidade de dividendos que é diferente dos fundos de papel. Aqui, como os aluguéis já são previstos pelos contratos anuais, pelas correções anuais, o gestor ele já tem essa capacidade de prever o quanto que ele vai distribuir de dividendo. Lá, como cada mês varia, que é a questão CDI e IPCA, o dividendo também vai ser mais volátil. Então, para quem quer dividendo estável, fundo de tijolo é mais interessante de se estudar. Além disso, ele vem fazendo novas aquisições, comprando mais imóveis, igual esse do Grupo Carrefour aí também, que ele comprou 725 milhões, tá? Na modalidade sale and leaseback. Então, ele comprou o próprio imóvel que já é do Carrefour e alugou para ele mesmo. Por quê? Porque o Carrefour precisava de dinheiro para reinvestir em outras coisas. Então ele falou, vou vender esse imóvel meu, que eu pego esse dinheiro, reinvisto aqui na minha empresa, faço ela crescer e vou pagando os aluguéis aqui pro GARI 11. Essa é a ideia, tá? E agora, pra gente fechar, eu trago um fundo de shopping, que é um fundo bastante novo, é um fundo recente, mas é um fundo que promete ali grandes conquistas, tá? Que é o AJFI 11, que ele é uma junção do Almeida Júnior, uma das melhores administradoras, produtoras, construtoras de shopping centers de Santa Catarina, e a Capitânia, que é uma gestora de investimentos. Então, juntaram-se e criaram esse AJFI 11, tá? Ou seja,
o fundo imobiliário comprou algumas partezinhas da Almeida Júnior, onde Balneário Camboriú, Joinville, Blumenau, na parte da Grande Florianópolis e em Criciúma, tá? Que é o público qualificado no estado com o terceiro maior PIB per capita. E todo mundo quer ir pro shopping fim de semana comprar bastante coisa. Você vai ver as receitas que são interessantes. Então a gente tem aqui, passando rapidamente pelos shoppings, né? A gente tem o Shopping Continente, tá? Onde o fundo tem 17% de participação. A gente tem em Balneário também 1% de participação, mas crescendo. A gente tem o Shopping Nações com 17% também. A gente tem o Garden Shopping também com 3,35%. E o Norte Shopping e o New Market Shopping também. Então são esses 6 ativos que ele tem na carteira. Esses 6 ativos, eles vêm performando positivamente mês a mês, aumentando as suas vendas. Agora, fim do ano, deve aumentar mais ainda, né, pessoal, por conta da nossa sazonalidade. O fundo, ele ganha dinheiro tanto pelo aluguel das lojas, mas ele ganha também pelo espaço de mídia que ele aluga, pelo esse CDU e taxa aí, que é o direito de uso do local. Ele ganha também grande parte do dinheiro pela receita dos estacionamentos, e você sabe que não é barato pagar estacionamento de shopping, e ali outros serviços que ele vai prestando. Então, um fundo que vem ali com uma baixa incidência de lojas vazias, a gestão é interessante, o pessoal é muito cuidadoso. Hoje, custando R$ 7,31, olha só, 40% de desconto, porque o preço sobre valor patrimonial 0,6. Se fosse 1,0, ele estaria no valor justo ali, mais ou menos base 10. Com esse 7,30, você conseguiria um yield mais ou menos de 10%, 10,5%. Para shopping, é bastante interessante. Ele tem mais ou menos quase que uma ideia de dividendo meio preditivo. Não dá para a gente falar muito sobre isso, porque é um fundo que vem ali desde o finalzinho do ano passado. Então, a gente não tem um histórico longo para ver essa previsibilidade dos dividendos, mas ele vem pagando direitinho ali entre 7 centavos, pelo menos nos últimos 3 meses, tá? Então, colocando os 3 juntos aqui numa carteira teórica, a gente teria aqui todos negociando abaixo do valor patrimonial, com um maior desconto no AJF11, todos com yield acima de 10%, que está interessante para fundos imobiliários, né? A gente tem boa liquidez, a gente tem bom número de cotistas, né? A gente tem ali uma vacância bastante controlada. Então são ativos que eu busquei trazer para nós, para a gente poder entender que existem fundos imobiliários e fundos imobiliários, tá? Existem gestoras e gestoras, existem diferentes classes de CRIs, diferentes ativos logísticos, diferentes ativos de varejo. Então, você tendo um pouquinho de mais cuidado, abaixando um pouquinho a sua avidez pelos altos dividendos, você consegue construir uma carteira de investimentos um pouco mais resiliente, porém, que quando se mede o longo prazo, você consegue uma rentabilidade que pode superar os nossos ativos de renda fixa. Então, essa falácia de que fundos imobiliários são ruins, não rendem nada, é porque, dependendo das escolhas que você faz, assim como na sua vida, você pode ter um caminho positivo ou um caminho negativo. Seja criterioso com seus ativos, não saia comprando qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, deixa uma mensagem aqui que a gente vai conversar, trocar uma ideia e entender melhor o seu cenário, tá bom? Então, olha só, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, o seu dever hoje é deixar o like pra mim, se inscrever no canal se você não é inscrito e, melhor, ativando o sininho, porque todo dia eu me esforço muito pra gente fazer vídeos aqui de temas diferentes para você se tornar um investidor mais capaz, mais independente e possivelmente ávido para tomar as suas próprias atitudes e fazer a gestão da sua própria carteira, beleza? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui. Para mim, muito importante, desses 3 fundos, qual é que você gosta mais, qual que você investiria hoje, tá? É muito importante o seu comentário para mim também. Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.